2025 ficou no passado pro Palmeiras e que bom, né? Que bom pra torcida palmeirense que vai ficar pra trás, um ano em que o time perdeu todos os títulos possíveis. Se ao menos em 2024 tinha conquistado um Paulistão, em 2026 não conquistou foi nada, e certamente ficou um gosto de angústia pros torcedores. Angústia porque como é que pode um time que investiu tanto simplesmente não conseguir títulos, não conseguir nada perante o investimento que fez? A decepção foi tanta e principalmente ver o rival ganhar 2 títulos como o Paulistão e a Copa do Brasil, todos eles que ele te eliminou, certamente doeu muito mais para a torcida alviverde. Mas o Palmeiras tem que olhar para frente e não olhar para trás. Com isso, a equipe já pensa numa lista muito forte de reforços para deixar a equipe poderosa para 2026. E como dizem, o meio campo geralmente é onde você ganha no futebol hoje. Toda grande equipe começa pelos meio-campistas, eles que ditam a partida. E é justamente no meio campo que o Palmeiras está dando foco. Vamos entender agora tudo e claro, antes peço para você deixar o like e se inscrever aqui no canal, para que vídeos como esse jamais passem despercebidos por você. Bora pra lista. O primeiro nome é o Bruno Fux, e você pode até dizer, ué, mas o Bruno Fux já jogou no Palmeiras ano passado, no caso nesse ano ainda, né? É que agora ele tá sendo comprado, antes ele tava no Palmeiras por empréstimo. Falando do Bruno Fux, zagueiro de 26 anos que chegou ao Palmeiras, ele vindo do Atlético Mineiro, chegou como quem não queria nada e no fim foi titular em vários momentos importantes da temporada, caindo nas graças da torcida por ser um jogador de muita vontade. Não é o zagueiro do perfil que muitos do Palmeiras gostavam, mas acabou se provando. Fux acaba se destacando por ser um zagueiro que tem um passe muito bom, qualificando bastante a saída de bola do time, tanto que em alguns jogos do ano chegou até a jogar como volante. Então o Palmeiras gostou muito do rendimento dele. No período que teve emprestado, ele conseguiu se manter dentro do clube. O novo contrato de Fux agora tem validade até 2029. Foram 44 jogos pro Fux ao longo do ano, marcou 3 gols e deu uma assistência. Lembrando que foi pago um valor de 22 milhões de reais para contar com Fux em definitivo. Outro nome que agora interessa ao Palmeiras é um zagueiro que por sinal é muito conhecido sim, trata-se do Nino de 28 anos, que também está no alvo do Cruzeiro. O Nino, que está jogando pelo Zenit, vem sendo um zagueiro muito interessante não só na Rússia, mas durante todo o tempo que passou atuando pelo Brasil. Ele tem contrato pelo Zenit até 2028 e os russos pedem hoje mais ou menos 10 milhões de euros para poder liberar. É um zagueiro que inclusive tem muitas valências e qualidades únicas, vai bem na bola aérea, no Fluminense melhorou muito a saída de bola e hoje pro futebol moderno é um cara que entra como uma luva para a equipe do Palmeiras. Seria um nome muito interessante para jogar ao lado do Gustavo Gomes, até porque se levarmos em consideração com outros zagueiros ele foi bem superior, em relação claro não ao Palmeiras, mas em relação a todo o ano de 2025. O próprio Mikael, que foi uma contratação da temporada que não deu certo, não vai ficar no clube ao que tudo indica e foi bem decepcionante. O Nino não apenas tem passagem pelo Fluminense, como também no Zenit, como também chegou a jogar pela seleção brasileira, convocado na época do Fernando Diniz, e quando foi, sim, entrou muito bem, sendo até campeão da América com o Fluminense. Então sim, é um zagueiro muito bom que pode agregar e muito a equipe alviverde. E se tem uma coisa que a galera da 7K sabe trazer é variedade. Na 7K você encontra de absolutamente tudo, jogos rápidos, slots, jogos ao vivo, mesa cassino, tudo organizadinho para você entrar e se divertir da melhor maneira. E o melhor, a plataforma ela é leve, funciona bem no celular, no mobile, e você troca de jogo sem travar, sem confusão e sem enrolação. Tá de bobeira? Então entra na 7K. Quer testar algo novo? A 7K te oferece isso muito bem. E se você gosta de ter opções, de realmente escolher o que quer jogar e não deixar os outros escolherem por você, esse é o melhor caminho para você. Joga e vai se divertir na 7k.bet.br. E lembrando muito mais uma vez para você, jogue com responsabilidade. Vamos pro vídeo, vamos voltar. E o último desses zagueiros por enquanto que aparece como alvo do Palmeiras no mercado é o Joaquim, que não sei se todos vão lembrar, mas jogou no Cuiabá e teve seu maior destaque no Brasil jogando pelo Santos. Posteriormente ele foi negociado com o futebol mexicano e hoje está na equipe do Tigres. É um zagueiro que sai bem também pro jogo, vai bem na bola aérea, acaba que até pela sua presença ofensiva consegue marcar alguns gols, inclusive é um nome muito interessante. E a informação da ESPN é de que no mesmo momento que o Palmeiras sondou o Nino, tinha o Joaquim nos seus planos também. Portanto, pode ser sim um zagueiro que venha agregar no Verdão. Ele tem 26 anos e hoje tem contrato com o Tigres até 2027. Realizou 22 gols na atual temporada. O Palmeiras tem um time com muitos jogadores jovens e muitos jogadores promissores. Então o que o Verdão precisa agora é mesclar os jovens com jogadores que sejam mais experientes, mais vencedores e principalmente fazer dessa mescla uma equipe mais consistente que esteja pronta para todas as competições.
Outro nome que aparece na lista é o Fabinho, um jogador que se enquadra exatamente nisso que estava sendo falado da mescla de jogadores experientes com jovens. No caso, o Fabinho é experiente. Fabinho é volante, tem 32 anos, tá no Al Ittihad da Arábia Saudita, mas ficou conhecido na Europa mesmo, jogando pelo Mônaco da França e depois pelo Liverpool na Inglaterra, onde foi campeão da Champions League e também da Premier League. Um baita de primeiro volante, em posição física, sai bem pro jogo, bate pênalti, tem perfil de liderança e esteve na Copa do Mundo de 2022. Chegou a jogar o jogo do Brasil contra Camarões, foi recentemente convocado por Carlo Ancelotti para um amistoso da seleção brasileira. Ou seja, ele já tá no bolo para tentar para a Copa do Mundo do ano que vem, e a informação do jornalista Diego Firmino é de que recentemente os representantes do Fabinho retomaram contato com o Palmeiras. A informação que já havia sido trazida pelo portal Nosso Palestra há algumas semanas e de que o Palmeiras havia feito um primeiro contrato com o Fabinho. Ele queria saber das condições de contratá-lo para a próxima temporada, justamente por entender que essa função de primeiro volante, camisa 5, é uma prioridade do clube. Então o Palmeiras fez uma primeira sondagem já entendendo o Fabinho como jogador desse porte, desse perfil mais cascudo, inclusive citado. Só que a princípio o negócio dificilmente avançaria, porque o Fabinho tem ainda 6 meses de contrato pela frente, só que o salário dele é muito alto na Arábia. Ele ganha mais ou menos 7 milhões de reais por mês, que para o futebol brasileiro é um valor impagável. Não tem como, ainda mais se tratando de volante. Agora, com nova informação do próprio Diego Firmino, o Fabinho passou a avaliar nos últimos dias positivamente um retorno ao futebol brasileiro, onde iniciou inclusive lá pelo Fluminense e muita gente não sabe. Então agora o Fabinho e seu staff trabalham com a possibilidade dele rescindir com o Al Ittihad e então voltar ao Brasil, onde aí o Palmeiras é visto como favorito pela contratação. O Palmeiras hoje tem sérias dores de cabeça quando o assunto é a camisa 5, tanto que Andreas Pereira foi escalado como camisa 5 na final da Libertadores e em vários momentos, também na temporada, o Bruno Fux jogou como volante improvisado, o que mostra que Abel não tinha plena confiança tanto em escalar Aníbal Moreno quanto Emiliano Martínez. E agora o Aníbal já nem tá mais no Palmeiras, foi vendido pro River, ou seja, o Palmeiras vai acabar contratando alguém para essa função de 5, e o Fabinho é o melhor nome disparado, tem experiência que inclusive é jogador campeão, jogador que quer ir pra Copa do Mundo, então pode sim ter certeza que indo pro Verdão com os primeiros 6 meses dele, ele vai arrebentar, vai dar a vida, porque vai querer convencer o Ancelotti de que ele tem que ir pra Copa do Mundo. É um baita nome e pode agregar em muito, resta saber se o Fabinho tá realmente disposto de apagar um pouco seu salário, de reduzir um pouco a pedida salarial para ficar mais encaixado na equipe alviverde. E ainda nessa procura por um novo camisa 5, o Palmeiras trabalha também com o nome do volante André, de 24 anos, do Wolverhampton, na Inglaterra, que aqui no Brasil jogou muito bem pelo Fluminense, alcançando o patamar de seleção brasileira e sendo campeão da Libertadores em 23. É um volante de muita qualidade, que marca bem e sai jogando muito bem como ninguém. É que aqui, pesando entre André e Fabinho, naturalmente Fabinho é um jogador mais completo, talvez pelo quesito experiência e por ser um jogador já bem mais vitorioso, mas a informação do Diego Firmino é de que o André também é um nome em pauta do Verdão, e acreditem, hoje dá pra acreditar numa negociação mais difícil pelo André do que pelo Fabinho, porque Fabinho, mesmo que tenha um salário bem maior que o do André, tem agora só 6 meses de contrato pela frente, e é um jogador de idade mais avançada. No caso do André, ele ainda tem contrato até 2029 com o Wolverhampton da Inglaterra e está bem valorizado no mercado inglês. Apesar da fase do Wolverhampton ser horrível, para dizer o mínimo, ainda assim o André tem essa questão toda de jogar na Premier League e tendo mais mercado na Europa que o Fabinho, que já saiu da Europa e foi para a Arábia. O outro da lista é o Gregore. De acordo com Diego Firmino, o volante Gregore, de 31 anos, que já jogou no Bahia e fez em 2024 excelente com a camisa do Botafogo, sendo campeão brasileiro e da Libertadores, acabou sendo sondado. O Gregore não apenas joga marcando não, marcava, saía pro jogo, dava assistência, fazia gol. O problema é que ele agora tá no radar do Palmeiras como um dos potenciais nomes para camisa 5, só que ele chegou tem pouco tempo no seu clube atual, que é o Al Rayyan do Catar. Tem 9 jogos desde sua chegada e não marcou nenhum gol e deu uma assistência. Então, por ser um contrato que ele realizou muito recentemente, dificilmente já vai voltar para o futebol brasileiro, mas que é um grande nome, certamente é. O Fabinho ainda é melhor, claro, dentre os citados. O Gregore ainda assim pode agregar e muito. O contrato dele com o Al Rayyan tem validade até 2027 e sim seria um bom reforço para a equipe alviverde. E essa contratação aqui dificilmente vai acontecer, mas é um nome que, de acordo com o UOL, tá no radar do Palmeiras. O meia
Matheus Pereira, de 29 anos, que fez um baita 2025 no Cruzeiro. Com 51 jogos, 7 gols e 9 assistências, é um jogador que, por sinal, já esteve na mira do Palmeiras em 2024. Um excelente camisa 10, que é uma posição que o Palmeiras acredita que ainda pode contratar mais um jogador. Matheus certamente seria excelente. Agora, além do interesse do Palmeiras, o Matheus está com outros planos. Ele tem só 6 meses adiante de contrato com o Cruzeiro, mas a tendência é de que renove. Tanto que a informação do jornalista Samuel Venâncio é de que o Cruzeiro vai oferecer 5 anos de contrato para o Matheus para que ele possa renovar. A ideia do Palmeiras, de acordo com o UOL, seria tentar fazer uma proposta por Matheus caso ele não renovasse, mas provavelmente ele vai renovar, até porque ele está muito bem estabelecido na equipe mineira. É uma daquelas transferências realmente bem difíceis de acontecer, mas que se acontecesse, e se acontecer, será excelente. A nona contratação que falamos aqui é o John Arias. Querendo reforçar o setor de armação e também as pontas de ataque, é um jogador que o Palmeiras tem interesse. Meia colombiano que fez boas temporadas no Brasil pelo Fluminense, foi campeão da Libertadores, jogou muita bola na Copa do Mundo de Clubes e hoje está no Wolverhampton, na Inglaterra, e não vingou por lá. Foi contratado por uma nota, ainda não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência em 19 jogos, sem contar que o time dele tá numa baita draga lá no inglês. Arias meio que tá no mercado para 2026, sem contar que 2026 é ano de Copa, e desde que ele foi pro Wolverhampton, já perdeu, já ficou de fora de convocação da seleção colombiana, e ele voltando pro Brasil é certeza de ir pra Copa, porque aqui no país ele deita e rola. Esse cara joga muita bola e provou isso no Fluminense. É um jogador rápido que sabe fazer gol, sabe dar assistência, protege bem, tem drible. Na Copa de Clubes, foi um dos melhores momentos do Arias com a camisa do Fluminense e da sua carreira. Então o Palmeiras tem interesse no Arias e, de acordo com a ESPN, tá ciente também de que é um jogador caro e o Palmeiras está sendo um pouco cauteloso. E o 10º nome da lista é o Brenner. Para a função de atacante, convenhamos que o Palmeiras está saindo muito bem, está bem servido. A dupla Flaco Lopes e Vitor Roque funcionou muito bem em 2025 e só há realmente necessidade do Palmeiras buscar um jogador caso realmente ou um deles venha a sair ou para deixar a equipe ainda mais forte. Flaco Lopes e Vitor Roque foram muito úteis para o Verdão e o Palmeiras está em busca de um jogador justamente para fazer a segunda opção que eu falei, compor elenco, e justamente trata-se do Brenner. Ele está com 25 anos, é um jogador novo, aqui no Brasil fez base no São Paulo, foi revelado pelo São Paulo inclusive e teve um início promissor, muito bom, uma média de gols foi muito boa, um atacante rápido, só que foi para os Estados Unidos e meio que caiu no esquecimento. Foi bem no Cincinnati, depois foi para a Udinese da Itália, onde teve dificuldades em achar seu espaço, e agora em 2025 voltou por um período emprestado para o próprio Cincinnati. Para 2026 ele está fora dos planos da Udinese, e aí por isso ele foi oferecido através de intermediários ao Palmeiras, que a princípio não se empolgou muito com a possibilidade de contratar. Sendo sincero, o Bremer será um nome interessante sim para o Palmeiras. Não pensando em titularidade, óbvio, mas em composição de elenco, ele é um jogador que pode agregar mais do que o Bruno Rodrigues, pode agregar mais do que Sousa, mais do que Facundo Torres, é um cara que já vem de time grande, sabe como é trabalhar com pressão. É um jogador jovem de 25 anos, do jeito que o Palmeiras gosta. Não seria um grande investimento, o Palmeiras poderia até de repente fazer um acordo por ele com empréstimo, e valeria muita tentativa. Fez 10 jogos pelo Cincinnati nesse novo empréstimo, marcou 6 gols e deu uma assistência. Se o Palmeiras não quiser, outro time brasileiro vai certamente querer ir lá, ele vai arrebentar porque é um bom jogador. Então certamente o Palmeiras tem que ficar de olho se quiser trazê-lo para voltar pro Brasil. Dito tudo isso, depois de todo o vídeo eu quero saber de você, se Palmeiras tem condições de ganhar tudo no ano que vem ou vai ser apenas fogo de palha? Esses reforços não vão dar certo? Comenta embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefut e eu agradeço a você por ter chegado até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal e eu te vejo logicamente no próximo vídeo. Valeu!